E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre uma geração de videogames, não sobre um videogame em si, que é a primeira geração do mundo, que é a geração do Pong. E para começar essa história, vamos começar falando sobre o Magnavox Odyssey. Só para introduzir a história vai ser importante, depois no desenrolar da história vocês vão entender por quê. Inclusive fizemos já um vídeo sobre o Magnavox Odyssey, quem quiser dar uma olhadinha aí, é só acompanhar no Games que Pariu, foi o nosso primeiro vídeo, inclusive. Esse videogame foi projetado por Ralph Baer, ou Ralph Baer, que seria a pronúncia correta. Ele começou esse projeto em 68 e foi apresentado ao público e começado a vender em 72, como Magnavox Odyssey. E nesse ano, muito importante em 72, também surgiu aí a empresa que viria a ser uma das mais importantes da história do videogame, que é a Atari. O fundador da Atari foi o Nolan Bushnell. E na época, ele convidou um amigo dele, o Ted Dabney, para montar uma empresa. E os dois juntos, eles tinham a enorme quantia de $500 para montar uma empresa. Na verdade, eles tinham uma ideia, né, para montar uma empresa, e aí fundaram a Atari. Como o Nolan Bushnell era engenheiro, eles não tinham um programador. Então eles foram atrás do programador e encontraram um cara que tinha trabalhado já com o Ted Dabney, que é o Al Alcorn, o Alan Alcorn. Aí fizeram uma proposta de emprego para ele, só que um programador na época ganhava em torno de $1.000, e o capital total dos caras eram $500. Então fizeram essa oferta para ele, ofereceram $1.000 de salário, e mais uma participação na empresa que viria a ser fundada, que seria a Atari. E para chamar a atenção, aí o Nolan explicou que ele tinha uma ideia de fazer um jogo, um tipo de um jogo de tênis, com 2 raquetes, 2 paletas e tal. Ele explicou toda essa ideia pro Alan Alcorn, vou falar Al, né, pro Al Alcorn, e falou, inclusive, para segurar o cara, para dar uma sustentabilidade para a ideia louca dele, que a General Electric tinha encomendado já alguns protótipos. E na verdade isso nunca aconteceu, não tinha encomenda nenhuma. Então, com essa ideia na cabeça e tal, eles começaram a produzir. A ideia inicial era produzir uma máquina de arcade, não era ainda um videogame. E com isso, começaram a trabalhar em cima desse projeto aí. No começo, o Alan começou a programar e tal, e a ideia dele é só que a raquete rebatesse a bolinha e tal. Aí o Alan começou a evoluir essa ideia, ele começou a programar e fazer com que, dependendo da bolinha batesse na raquete, ela teria um ângulo diferente. Então já foi evoluindo na ideia do Nolan Bushnell. E no primeiro protótipo que ele fez, os projetos dele, as paletas não iam até em cima da tela, ela ia só até quase em cima, não chegava até em cima. Ele achou até interessante essa ideia da raquete não ir até em cima, para tornar o jogo um pouquinho mais difícil, que segundo a ideia dele, se as duas pessoas tivessem bastante habilidade nas raquetes, o jogo não ia ter fim, ia ficar rebatendo um do lado do outro lá, e não ia acabar o jogo nunca. Então, essa falha no projeto dela não ia até em cima, ele acabou deixando essa falha de propósito para ficar um jogo mais atraente e um pouquinho mais difícil. Aí depois de 3 meses programando a máquina, né, o Alan, com a máquina quase pronta, ele mostrou pro Nolan, o Nolan falou que gostaria que tivesse um som, que na hora que rebatesse a bolinha, a máquina tivesse um som, que até então ela não tinha som. Aí o Alan começou a rever o projeto e conseguiu tirar o som da máquina. Bom, a máquina já avançada, resolveram então fazer um protótipo. Eles pegaram uma TV preta e branca, uma caixa de madeira e um fichário, montaram uma máquina, um protótipo mesmo, e colocaram num bar, no Handicap's Tavern, que é um bar que tinha já máquina de fliperama, que o Nolan tinha colocado já lá uma época anterior da vida dele, e algumas máquinas de jukebox. Então eles colocaram a máquina lá e deixaram a máquina em teste. Nesse meio tempo, Nolan Bushnell foi para Chicago tentar vender o projeto dele. Ele procurou na época a Bally, que já fazia, né, as máquinas de arcade, algumas máquinas antigas, lógico, da época, e a Midway. E ele procurou os dois para fazer uma parceria para conseguir lançar essa máquina de arcade dele aí. Nesse meio tempo, o dono do bar chamou o Alan, dizendo que a máquina tinha travado. Ele foi até o bar, desmontou a máquina, aí quando ele viu, a máquina travou de tanta ficha que a máquina tinha. E a máquina, em poucos dias, já estava jogando o triplo da máquina de pinball que já tinha no local e da máquina de jukebox. Então a máquina estava sendo um sucesso, dando um lucro de 35 a 40 reais, dólares, né, por dia, que na época era muito dinheiro. Aí essa notícia chegou para o Nolan, e ele, já muito astuto que ele sempre foi, um jogo de cintura enorme, um cara super inteligente, estava querendo vender esse projeto, e a hora que ele ficou sabendo que a máquina tinha sido um sucesso, ele recuou
ele pensou, não, vamos lançar a gente mesmo essa máquina. Então ele falou para Midway que o outro parceiro não ia querer, e falou para Bari também que o outro parceiro não ia querer. Então ele driblou os dois parceiros que ele estava procurando na época, e resolveu então lançar a máquina com suas próprias verbas, que ele não tinha, aliás. Aí ele foi atrás de parceiros para emprestar dinheiro. E essas máquinas eram muito mal vistas na época, eles viam isso como coisa de mafioso. Máquina de fliperama, jukebox, para eles era coisa de máfia. Então depois de tanto rodar, ele conseguiu achar um cara que investisse, que conseguisse emprestar dinheiro para ele, né? Ele emprestou dinheiro e começaram então a produzir a máquina por conta própria, daí já no seu formato já final, que é uma máquina arcade grande, amarela, que é bem famosa. Tem várias fotos, o Fábio vai colocar. O Fábio se vira aí e coloca umas fotos no vídeo para vocês verem já a máquina no seu formato final. A princípio, ele conseguia fazer 10 máquinas por dia. Esse protótipo que eu citei agora há pouco, que ele tinha deixado num bar, ele tinha deixado em setembro de 72. E aí então, em janeiro de 73, ele começou a produzir as máquinas, os 10 máquinas por dia, e começou a aumentar as encomendas. Eles foram atrás de um barracão, e o Nolan Bushnell alugou um barracão, o maior que ele achou na época, que era um antigo rink de patinação. Então ele alugou esse barracão e ele queria fazer 100 máquinas por dia. Aí o Alan falou, nossa, você tá louco e tal. Ele sempre foi um cara muito determinado, né? Nisso eles começaram a contratar gente. E tem até uma entrevista do Alan Alcorn, que ele fala na entrevista que eles pegavam todo mundo na rua, até ex-presidiário, presidiário, todo mundo que queria trabalhar, eles pegavam. E depois de 6 semanas, eles estavam produzindo as 100 máquinas por dia, que o Nolan Bushnell pôs na cabeça que ia produzir. E em 73, eles venderam cerca de 10 mil máquinas de arcade. Inclusive, já estavam exportando máquinas para outros países, né? Eu acabei de citar, né, que em 73, eles venderam 10 mil máquinas, são 10 mil máquinas só para o mercado americano. Eles estavam já exportando suas máquinas também. E agora, a Atari, que começou com $500, que eu citei no começo da matéria, valia, no momento, 3 milhões de dólares, em pouco mais de um ano. E aí, em 74, um outro engenheiro, que lógico que agora a equipe já era bem maior, chamado Harold Lee, veio com uma ideia para o Nolan Bushnell de pegar essa máquina de arcade e transformar num videogame, de uma máquina caseira, porque muita gente queria comprar a máquina, e aí o problema de transporte era complicado por ser uma máquina grande, o preço, enfim, um monte de gente queria presentear amigos com a máquina, todo mundo ficou impressionado com a máquina na época, e era inviável pelo tamanho da máquina. E nisso começou o projeto agora, né, com o Harold Lee, junto com o Al Alcorn, que estava lá ainda. E os dois começaram a trabalhar no projeto de um game caseiro. E em 74 trabalharam 24 horas por dia, eles revezavam, um fazia de dia, outro de noite. Começaram a tentar fazer todo esse circuito que tinha no arcade num circuito integrado, né? Um CIzinho, que a gente conhece como CI, né? Que aí vai ter várias funções já pré-determinadas. Então, eles começaram a produzir um CI, um integrado com todas as funções do Pong, né? E trabalhar nisso 24 horas por dia. Em 74, e foram adiante até o final do ano, conseguiram fazer um protótipo, né? Dessa vez para o Pong aí, caseiro, né, que ele chamava de Pong caseiro. Esse projeto no começo chamava Projeto Darlene. Esse Darlene disse que era uma funcionária da Atari, que era bonitona e tal. Eu procurei foto dela, não achei em lugar nenhum. Enfim, era Projeto Darlene e era dessa vez então, o Home Pong, né, o Pong caseiro. E aí, mais uma vez, o Nolan Bushnell, com a empresa já estabilizada, uma empresa com valor de mercado muito bom, começou do zero novamente, né, um cara determinado que sempre foi, e saiu atrás de parceiros para vender o seu projeto. Já no final de 74, então, eles conseguiram montar então o circuito integrado com todas as funções do Home Pong, e o Nolan Bushnell saiu mais uma vez oferecendo o seu produto, dessa vez, né, o seu Pong caseiro. E ele, visitando a Sears, ele viu que no setor de esportivos da Sears tinha um catálogo que tinha o Magnavox Odyssey, lá de 72, só que estava no setor esportivo, e conversou com o diretor da Sears, e o cara mostrou interesse no Home Pong. Só que aí o Nolan Bushnell mudou de ideia e não achou interessante mostrar o produto dele no setor de esportivos, e decidiu tentar explorar isso como um brinquedo. E em janeiro de 75, ele saiu, foi para Nova York, e tinha uma feira de brinquedos lá, em janeiro de 75 já, e ele expôs daí o Home Pong aí como um brinquedo. Só que ele não foi bem aceito, ninguém se interessou
pela ideia dele como um brinquedo, né? E ele teve que voltar atrás e voltou a conversar com o presidente da Sears. Aí ele demonstrou interesse, né? Mais uma vez, por parte que já tinha demonstrado anteriormente, e pediu para o Nolan Bushnell apresentar isso para os diretores da Sears. Então, o Nolan viajou para a sede da Sears e apresentou o produto para os diretores, e o pessoal gostou do produto e resolveu investir nele. E aí começaram a conversar sobre os poréns. E o Nolan Bushnell tinha ideia de produzir na faixa de 50 mil unidades desse console. E a Sears gostou tanto da ideia que eles queriam 150 mil peças para o Natal, né, para o Natal de 75. Isso eles resolveram mais ou menos no meio do ano. Então você imagina um cara que tinha só um protótipo na mão, ele tinha a capacidade de produzir 50 mil peças no máximo. Mas a Sears pediu 150 mil unidades do console, e aí mais uma vez o Nolan Bushnell tinha que começar do zero, aceitou a ideia e partiu atrás de novo de investidores para conseguir produzir 150 mil peças até o Natal de 75. Agora que o Nolan tinha a encomenda da Sears, então ele conseguiu, como eu falei, tinha que arrumar um investidor. Ele conseguiu apoio de um pessoal que investia em capitais de risco. Mais uma vez ele se arriscou e começou do zero. E conseguiu produzir as 150 mil peças para o Natal de 75. E a Sears tinha um poder de propaganda e divulgação muito grande na época. A Sears fez só uma propaganda, só um comercial do Pong, e lançou esse aparelho com a marca da Sears. Ela chamava então Telegames Pong. Aí então, em dezembro de 75, entraria no mercado o Telegames Pong na Sears. Foi um sucesso absoluto, venderam todas as 150 mil peças que fabricaram, venderam todas por um preço de $98 e foi um sucesso absoluto e imediato na época. Um fato curioso disso tudo é que esse chip, esse CI que a Atari desenvolveu, né, um chip único para rodar o Pong, ele custava $10 para a Atari. E o videogame inteiro, lógico, depois tinha a parte da carcaça, mas era uma coisa bem simples, né? O videogame inteiro não custaria nem $20. E eles venderam por $98, então vocês imaginem o lucro que a Atari teve, né? O Nolan, mais uma vez, foi ousado, arriscou tudo, mas você imagina custando $20 praticamente o videogame, vendia por 98. Lógico que tinha parte do lucro da Sears, mas tiveram um lucro absurdo, e agora a empresa já valeria bem mais aí que $3 milhões e muito mais que os $500 que os dois começaram há alguns anos atrás. Já com o Telegames Pong a toda, vendendo muito, a Atari muito bem, Nolan começou a lançar daí outros Pongs, outras variações do Pong com a sua própria marca, né, com a marca da Atari. Lançou depois um para 4 jogadores. Aí no auge das vendas do Pong, o Nolan receberia aí um dos seus golpes mais duros que ele recebeu na vida. Ele recebeu um processo que foi movido por Ralph Baer. Na verdade, quem moveu o processo foi a Magnavox, né? Que o Ralph Baer lançou o game dele lá em 72, que a gente citou aí, né? O Magnavox Odyssey. E ele afirmava que esse Pong, tanto o arcade quanto o caseiro, era uma cópia do projeto do Ralph Baer, que na verdade era. Porque o Magnavox Odyssey tinha o jogo de tênis lá, que era o jogo de tênis, né? Que era um ping-pong. E depois lançaram até com o nome de Pong. Esse processo tinha começado já em 74. Ele foi se desenrolando até 76. Aí o Nolan Bushnell foi chamado, né, na justiça. E, segundo a lenda, ele se encontrou só uma vez com o Ralph Baer. E chegaram num acordo. Fontes aí tem umas informações meio desencontradas. Alguns dizem que foi $400 mil o acordo. Outros dizem que foi $700 mil. O Nolan Bushnell afirma que ele não copiou. Mas o próprio Nolan gerou aí uma prova de culpa. Que antes de ser lançado o Magnavox Odyssey, eles fizeram uma demonstração para todo mundo jogar o videogame e tal. E o Nolan Bushnell, ele visitou essa demonstração e ele assinou o livro de visitas. Então ele mesmo gerou a prova que o Ralph Baer precisava contra ele. O Nolan Bushnell ele foi um pouco cara de pau nessa. Ele disse que, primeiro ele disse que não tinha copiado nada e que não tinha visto o aparelho. Depois, com a prova, né, contundente, que ele até assinou o livro e tal, ele disse que ele conheceu o aparelho, ele viu, mas não achou muito inteligente. E ele alega que ele pagou o processo não porque ele era plágio, porque para ele era mais barato ele pagar do que os custos que ele teria com esse processo. Então, com isso aí, o primeiro processo judicial do mundo dos videogames foi Ralph Baer, né, pela Magnavox Odyssey, contra Nolan Bushnell pela Atari. Depois a Magnavox processou também um monte de gente que tinha copiado, foi processando todo mundo numa cadeia de processos, mas o principal foi da Atari.
Inclusive, o Ralph Baer tinha patenteado tudo que ele criou. E o Nolan Bushnell não foi tão genial assim, acho que por saber que era uma cópia, ele não patenteou. Pelo fato de não ter patenteado, teve milhares de cópias e o Pong foi uma epidemia no mundo todo, né? O Nolan Bushnell chamava todas as cópias de Pong, chamava os caras de chacal. Todo mundo copiava Pong, eram chacais, sendo que ele já tinha meio que copiado. Mas na verdade ele evoluiu na ideia do Pong, não foi bem uma cópia. Agora então, depois do processo resolvido, os Pongs estavam no mundo todo. Todo mundo copiava Pong, todo mundo queria fazer Pong. E todo mundo fazia Pong. A própria Magnavox Odyssey resolveu lançar uma série de Pongs, depois que o pessoal também estava acompanhando, né? A Atari desde o seu arcade, depois do seu Pong caseiro e tal. Todo mundo estava acompanhando, né? E começaram então a lançar um monte de modelos de Pong. Só para vocês terem uma ideia, a Magnavox Odyssey, ela lançou Odyssey 100, 200, 300, 400, 500, 2000, 3000 e 4000. Ela lançou 8 modelos em 2 anos e meio. Né? Então o que mudava, o jogo basicamente era os bastõezinhos, as raquetes e rebatendo a bolinha. O que mudava, no caso, estava atraindo pela aparência do videogame. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Odyssey 100, ele era preto e branco, em vez de ter um marcador de número digital, você marcava no próprio videogame com um palitinho, com uma paletinha, né? Tipo um jogo de truco. Você marcava ali. O Odyssey 200 tinha 4 jogadores, em vez de ter 2 tinha 4. O Odyssey 300, ele já tinha placar eletrônico, em vez de você marcar lá igual jogo de truco, ele marcava na tela. O Odyssey 400 era colorido. O Odyssey 500 foi o primeiro console do mundo, aí um dos mais, não teve assim tanta relevância, mas foi importante, que ele foi o primeiro do mundo, em vez de usar os 2 bastõezinhos lá, ele usava a forma do homenzinho mesmo, usava um ser antropomórfico, né? Aí ia aparecer pela primeira vez o palitinho imitava uma pessoa, pelo menos. Aí depois teve o Odyssey 2000 e 3000, eles eram um pouquinho menores, né? O 3000 e 4000 tinha o controle, em vez de ser fixo, o controle era destacável. Então, só para vocês terem uma ideia, só uma fábrica lançou aí 8 modelos em 2 anos e meio. E no mundo inteiro foi assim, né? Na Europa lançaram também um monte de modelo. A própria Coleco, ela entrou no mercado, tem um aqui, um game de plástico bem simplesinho. A Coleco também entrou no mercado com um monte de clone e teve uma coisa legal. Todo mundo fazia e tinha só 2 ou 3 empresas que forneciam esse chip do Pong. E isso chegou uma hora que começou a ficar escasso no mercado, né? Fez muito sucesso. E a Coleco, ela comprou um lote muito grande desses 6 e durante um tempo, no mercado americano, a Coleco distribuiu esses games quase que exclusivamente, que ninguém tinha chip no mercado e eles tinham. Então foi um sucesso absoluto. E aí, como o próprio Nolan dizia, os chacais agindo no mundo todo, a teoria dele, né, e muito competente por sinal, era lançar sempre um modelo melhor que a concorrência. Tanto é que o primeiro modelo dele já era colorido, já tinha placar eletrônico, enquanto os outros faziam aí modelos bem mais arcaicos. E aí ele começou a mudar. Além do Pong, ele começou a lançar os jogos tipo Arkanoid, que é aquele que tem um bastãozinho embaixo e rebate uma bolinha e tal. Depois um outro jogo que imitava uma corrida, todos eles com um chip único, né? Que essa primeira geração ela não tinha cartuchos. No mercado europeu, até tiveram vários clones que tinham tipo nos cartuchos, mas o cartucho não era uma programação diferente, só mudava a posição, né? Dos bastões na tela aí, não era um outro jogo, né? Essa primeira geração aí, o Pong, eles não tinham cartuchos, cada videogame tinha seu jogo fixo lá, então se quisesse um jogo diferente, você tinha que comprar outro videogame. É por isso que tinham tantos modelos assim. Como eu falei, aí o Pong se tornou uma epidemia no mundo todo. Eu citei, né, o mercado americano, o mercado europeu. E enquanto isso, no Japão, lá do outro lado do mundo, uma certa empresa começou a copiar os Pongs também. Uma tal de Nintendo, não sei se vocês conhecem, né? Então a Nintendo, em 76, ela lançou o seu TV Game 6, o primeiro clone deles, né, do Pong. E depois, no ano seguinte, lançou esse aqui, que é o TV Game 15. Um com 6 jogos, outro com 15, todos também uma variação, né? Futebol, tênis, paredão, com coisa no meio, com barreiras, enfim. Mas sempre o mesmo jogo, é esse que tá rolando aqui, inclusive, é um game da Nintendo. E a Nintendo, inclusive, ela vendeu, desses 2 primeiros modelos, ela vendeu mais de 1 milhão de peças cada um. E esses clones do Pong salvaram a empresa que, na época, passava por dificuldades. Então, o começo da história da Nintendo aí foi copiando o Pong da Atari. Como eu citei, né, o mundo inteiro copiando todos os Pongs e os videogames, né,
da Atari aí, inclusive a Nintendo, no mundo inteiro, não só a Nintendo, lógico. Aí o que o Nolan fazia, né, para afastar os chacais aí, né? Criava ideia nova, fazendo sempre um videogame novo, uma coisa, e os games deles eram sempre bem feitos. Até que eu citei agora há pouco, eles lançaram o Breakout, que eu falei Arkanoid, e Arkanoid é o nome dele no Superamas, nos N videogames lançaram depois desse jogo, né? Como Arkanoid, Super Arkanoid, Breakout, Super Breakout. Mas a Atari lançou, aí tinha esse videogame, por exemplo, é um Super Breakout, né? E com pinball também, tem os rebatedores do lado aqui. E o Breakout também, da primeira geração, que ele tem um chip único aqui, né? E não dá pra trocar de jogo. E vocês podem ver, esse aqui é o da Nintendo, que também o Breakout, todo mundo, né? O mundo inteiro copiou, inclusive a Nintendo, copiaram na Europa, a Coleco também copiou, enfim. Essa geração foi uma geração totalmente sem regras, todo mundo copiava todo mundo. Nossa, eu jogava no computador isso aqui, mas muito tempo atrás. Mas é legal, né, cara? É o Breakout, depois virou Arkanoid, saiu no fliperama. É, então, Arkanoid no 386 eu jogava. 286. Esse é o primeiro do mundo, né, mas depois eles tinham tiro, tinha uns chefão, né? Olha, dá pra você dar efeito, ele fica mais rápido. Você vê, meu, isso aí é de 79. Ó. Foi os primeiros do mundo. Aí que os caras evoluíram do Pong, né? Meu Deus, o que eu fiz? E o som sai aqui do console. O som sai dele, da TV da interferência. Nossa, agora eu fiz besteira. Aí a gente comentando que o mundo inteiro copiou, todo mundo copiava todo mundo, se pergunta, né? E no Brasil? Parece o Brasil, né? É claro que no Brasil também teve a sua cópia. E muito interessante, naquela época as coisas não chegavam no Brasil tão rápido, né? E aqui no Brasil ele só chegou oficialmente, né, em 77. Quem lançou foi a Philco Ford. A Philco Ford era uma divisão da Ford que fazia os autorrádios, né, os carros da Ford na época. E mais tarde começou a fazer também rádio caseiro, TV e tal. Chamava Philco Ford. Inclusive o modelo nacional tinha um acabamento em madeira, em cima ele parecia um aço escovado. E os botões dele eram mais ou menos os botões que a Philco usava nos rádios dos carros. Pode ver que parece bem. Mas o modelo brasileiro é um modelo muito bonito e muito resistente também, bem cobiçado pro pessoal, pros colecionadores de fora. Esse videogame, ele custava, na época que foi lançado, né, em 77, 1.600 cruzeiros, equivalente hoje a mais ou menos 1.200 reais. Então foi lançado em 77 esse modelo, o telejogo, né, aqui chama telejogo, né, lá fora era Pong, e a Philco lançou como telejogo, um nome bem simples e sugestivo aí. Ele fez muito sucesso. Em 79, 2 anos depois, lançaram o Telejogo 2. Dessa vez com os 10 jogos e com os controles aí remotos, né? Remotos não, controle com fio, né? Mas não é controle fixo. O controle já escamoteava, aí você tirava, não estava diretamente ligado no videogame. Porque esses consoles que tem o controle fixo são bem legais, mas pega um cara, por exemplo, igual eu, né? Que não sou muito magrinho, junto com outro cara igual o Fábio, que também não é, vai jogar os dois gordinhos e fica os dois espremidos no videogame lá, né? Então esses que tem o controle com cabinho aqui são bem mais confortáveis. No Brasil, como no resto do mundo, também tiveram diversos clones. Teve esse TV Jogo 10 aqui, que eu nem conheço essa marca, chama Maitron, não conheço essa marca. E muito conhecido na época também é esse Super Kit, tá? Esse, inclusive, eu tenho um carinho especial, que esse videogame, não é essa peça, mas esse modelo TV Jogo 3 foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida. O meu pai comprou um desse na época, quem fazia era Super Kit, né? O da Philco Ford chama Telejogo e esse chama TV Jogo. Então os caras, né, até o nome era uma cópia. Esse tinha o controle encaixado aqui, era um plástico bem simples, né? Tinha TV Jogo 3, TV Jogo 4, um TV Jogo de moto e mais um outro TV Jogo lá também. Enfim, até no Brasil tiveram seus clones do TV Jogo aí, do Telejogo, do Pong, né? Inclusive bem competentes, tá? Estima-se, uma vez eu conversei com o Cleiton do Museu do Videogame, ele tinha catalogado 220 Pongs, mas ele estimava já que tinham mais de 500 modelos de Pong pelo mundo. Só vocês verem aí a quantidade de modelos que tem aqui, né? E realmente deve ter uma infinidade de modelos, que isso eu fazia praticamente no quintal de casa, né? Com um chip único e 2 botõezinhos, aí o pessoal criava o seu próprio videogame.
pessoal, então, como eu mostrei, o Telejogo 2, ele foi lançado aqui no Brasil em 79. E essa época, a Atari já lá fora, né, aqui demorava um pouquinho para chegar, lá fora, lógico, ainda tinha os Pongs no mundo inteiro, né, os Pongs, os Breakouts da vida, os Video Pinball, enfim, tinha todos esses games da primeira geração, mas eles já estavam na segunda geração, que eram os games de cartucho. Isso já é outra história que, lógico, que você vai ver nos vídeos aqui do Games que Pariu. E o interessante é como essa primeira geração influenciou esses caras geniais, como o Ralph Baer, o Nolan Bushnell, os caras que inventaram os videogames, que criaram a indústria de videogames. Inclusive, a Atari, ela tem uma fama que, na época já, nos anos 70, ela era uma empresa excelente para se trabalhar. O que falam do Google hoje, a Atari fazia há 40 anos atrás. Os funcionários da Atari, todos eles relatam que a empresa era um sonho trabalhar lá, tinha liberdade total, ele sempre apoiou quem tinha ideias novas, né? O Nolan Bushnell era um gênio à frente do seu tempo. Inclusive, o criador da Apple, como é que chama, Fabião? Steve Jobs. O Steve Jobs trabalhou para a Atari, né? O Nolan Bushnell foi o único patrão que o Jobs teve na vida, e a ideia do Apple, ela nasceu dentro da Atari. O Steve Jobs começou as primeiras ideias da Apple junto com o Alan Alcorn, e depois o Jobs criou o Apple com outras pessoas, criou a Apple, né? Aí já é outra história. Mas foi o único patrão que o Steve Jobs teve, foi o Nolan Bushnell. Então você vê como essa primeira geração influenciou, parece que é coisa de velho e tal, mas você não estaria jogando videogame hoje se não fosse esses caras aí, né? E aí, nessa Pong, a gente mostrou aqui, nasceu a Coleco, que depois lançou outros videogames, o ColecoVision. Nasceu praticamente a Nintendo, né? E salvou até de uma falência com uma cópia do Pong. A própria Konami, ela lançou seu primeiro arcade, depois de ver o sucesso dos arcades da Atari, a Konami lançou o Maze, que foi o seu primeiro arcade. Ele lançou isso para tentar concorrer com a Atari. Então vocês veem aí como que a Atari influenciou todo esse mundo dos videogames aí, e é importante até hoje. Valendo a sobremesa! O lanche já perdeu outro dia. Porra, já tomei uma já, só tô deixando nervoso. Oi já! Sem coordenação. Nossa! Sem coordenação. Mas como rápido o seu, cara? A dor no pé tá influenciando? Eu tava querendo dar efeito, mas não dá. Tá saindo da bola, não vai dar efeito. Eu vou tomar de zero então. Não vai. Porra! Tá feio. Não vai pro pau controle? Não dá, né? A sobremesa é minha. É assim, é simples, é gostoso jogar, né? O brasileiro, depois da terceira batida, ele fica mais rápido. Porque tem hora que ele fica. Muito mesmo. Nossa, tô sofrendo. Foi um outro caderno desse. Pelo menos um, né? Samba da mesa. É rápido, não é ele. Viu que o cara falou que os primeiros não iam estar lá em cima? Pra não ficar tão fácil. Não tá errado, né? Não fica rápido. Tá tarde, mas... Nossa! Não sei o que aconteceu aqui, Legal. O Nacional depois da terceira batida fica rápido, de qualquer jeito, tá feio. E aí, Fabião, tá feio, hein? Ó, você bate rápido ainda. Então, depende de como pega, né? Será que se pegar exatamente no meio ele bate forte? No meio bate lento. O meu só bate lento.
Ó, Então só o seu, ele tem. Como é que chama? Quando o cara tá perdendo? Cadê? Quando o cara perde, ele fica mais rápido que o outro. não acho que é o jeito que pega, né? O meu de umas vezes só por rápido, eu só por umas 10. Ó, na ponta. Sempre que você pegar na pontinha, vai mais rápido. Deixa eu pegar a pontinha aqui na sua conversa. Ei, caramba, vai reagir agora? Ah, fui tentar pegar na pontinha. Olha lá. Olha lá. Eu tinha ganhado já o lanche que eu ganhei a sobremesa. É... Pessoal, desculpa se eu falei demais, é que a história, né, o começo da história dos videogames da primeira geração, ela é meio longa e muito importante, esses caras geniais aí, como eu citei, né, se não fosse Nolan Bushnell, se não fosse Ralph Baer, não fosse esses caras, a gente não tava jogando videogame e falando sobre eles aqui, né. Então é muito legal essa parte da história, são os caras que mudaram o mundo realmente, né. Inclusive, o pessoal da Poeira Jogos, também eu assisti esses dias, tem uma matéria muito legal, se você gostou dessa história. Eles falam sobre a história toda do Nolan Bushnell até a criação do Atari. O Isui fez uns vídeos bem legais aí no Poeira Jogos. Se vocês gostam dessa parte da história, assistam que vale a pena. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, tá? E quem gostou, se inscreva aí, siga o nosso canal e até o próximo Games que Pariu. Vamos lá. Valendo! Valendo! Está valendo! Fabião com a coordenação Senhora, mano. peculiar. Nossa, Olha lá, mano! tá peculiar, mano. A labirintite pegou o Fabião. Quer pôr pra frente e vai mais rápido? Dá pra já tentar subir na rede, ó. Ah, moleque, vai! Aperta o botão aí, mano. Esse tem botãozinho, ó. Uma alavanquinha bem precisa, legal, viu? Tinha que mostrar o nacional, né? Prestigiar o mercado nacional. Olha lá, fundo de quadra, levou você na rede. Perfil Medeiros, tá com modo Parkinson. Ei, Fabião, sai daí. Sai daí! O saque tem que ficar atrás da linha. Que linha? Sei lá, eu. Essa linha do meio aí, né? A linha do T. Pô, passou Mas você por passou mim. no meio do cara. Pois é. Acho que me cobriu, você não pode estar adiantado assim. O juiz é corintiano, né? Você já viu. Nossa, mano. O Fabião tá devendo um lanche, sobremesa, sorvete. Eu não lanche o ano inteiro. Tá quase concretizando mais um. Passou no meio, cara. Você passou por cima do céu, não é possível. Não, agora você foi cego mesmo. Vai até quando? Acabou. Acabou até 15, né? Como é que tem aqui? Basquete, paredão. Paredão ele bate e some, não. Aquele bate e fica, aquele bate e some. Ó, é da basquete? hora, mas eu prefiro jogar Street Fighter. Ah lá. E basquete? Vamos Que ver. isso? Basquete. Início. Ai, Aperta o botão aí. apertei, meu. Tem que fazer cesta, cara. Como isso? Tem que fazer passar por cima ali. Olha lá, Aí, ó. opa! Aí, Fabião. Não vai dar mesmo. Só aquele dia no Forza mesmo, Fabião. Não tem cesta de 3? É, não deve ter, né? Mas Não, é tudo um ponto só. é um só, é verdade. Falei brincando, Eu as tô portas batendo bateram. aí, mano. É os espíritos, né? É o espírito de Ralph Baer. Tira o alvo, vou tirar o alvo. Nossa. Aí você quer usar o botãozinho. Ah, você usa o botãozinho aqui, ó. Então, eu não tô é de 1 isso aí. E dá início, né? Tira o alvo 2. Ah lá, rapaz. Vamos lá. Vamos pôr início. 0 a 0. Mas o que tem que fazer pra... Ah, Aqui é a coordenação. Você tá roubando minhas bolas, velho. Você tá tendo cor de mim.
Meu botão não funciona. Preciso culpar alguém. Eu preciso culpar alguém. Eu preciso pôr a culpa em alguém. Mas tá funcionando até agora, pô. Não, mas o botão de ação não. Mas como não? Como que você jogava a bolinha no coisa lá? Tá roubando eu, Fabião. Pô, aqui é Corinthians, não pode roubar eu.